Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, tudo sobre a final da Supercopa do Brasil aí, análise, opinião, cara a cara, provável escalação, tudo sobre o nosso tricolor. Então não vamos perder tempo não, vamos embora pro vídeo. Meu amigo Arnaldo Ribeiro, joga, Lucas não joga? Essa é a grande questão. Lucas vem, né? Lucas treinou no sábado pela manhã com os demais jogadores do São Paulo. O São Paulo até divulgou foto do aquecimento dos jogadores ou de parte do treinamento. Estava lá o Lucas nas fotos de divulgação. Agora, aquilo, o treino do sábado, da véspera, normalmente não é o treino mais intenso, né? É um treino mais de requinte, bola parada, algum ajuste, até alguma descontração, isso. Normalmente. Tem muito técnico. Não é como no passado, que era só rachão. Tem um pouco de treino também, mas é um rachãozinho. Né? Eu lembro, o Mineirão aqui é de 2014, né? Esse novo Mineirão. 2014, o São Paulo era comandado pelo Muricy, aquele time cheio de cobras, Kaká, Ganso, Pato e tal. E tinha rachão todo o último treino, porque Michel Bastos tinha rachão. Não é mais assim, mas é um treino normalmente sem muita intensidade. Então, assim, o Lucas não estará nas melhores condições. Isso é fato. Esse é fato. Talvez se fosse um jogo de Campeonato Paulista no final de semana, ele não viajasse. Mas é uma final, ele quer jogar. E assim, né? O São Paulo só volta a jogar uma partida importante. Vai jogar Clássico Paulista. Mas no final de fevereiro, depois, quase em março. Sim. Né? Quando tiver as finais do Paulista, ele estiver lá. Então, eu acho que o Lucas vale arriscar até certo ponto. E o arriscar até certo ponto é a condição clínica dele. Sim. A grande dúvida é se ele começaria jogando ou não. Eu acho que pelo que foi a sexta-feira, que ele não treinou com os demais, e esse sábado, a tendência é ele começar no banco de reserva. O que não é simples. Muita gente acha o Lucas o jogador melhor para começar os jogos e ser substituído depois. Eu não acho. Você corre o risco de perder um jogador logo no começo do jogo. Tem que fazer a substituição. Exato, como aconteceu, quase aconteceu em Itaquera, né? Sim. Ele suportou até o final do primeiro tempo. E aqui mesmo, no Mineirão contra o Atlético, ele lembrou. Ele sentiu uma lesão, chorou, saiu chorando aqui no último jogo com o Atlético, aquele jogo 2-1 para o Atlético. Então, a minha impressão é que ele começa no banco. E aí eu acho que é uma grande dúvida, não é grande dúvida, um grande mistério que o Carpini vai fazer até a hora do jogo para quem vai jogar no lugar dele. Essa é a minha impressão. Algumas coisas, né? Então, claro que o Lucas viaja porque é uma decisão, né? E aí nessa decisão o cara vai na raça, do jeito que dá. E agora o São Paulo viaja de voo fretado com aquele avião cheio de firula, que o cara pode ir também com um pouco mais de conforto. O São Paulo viaja com um avião fretado para o São Paulo sempre. Fez o acordo lá, então tem esse negócio. Agora, essa questão, parece maluco o que eu vou falar. É claro que ele atrapalha o São Paulo. Se não ter o Lucas 100%, é um desfalque gigantesco, né? Melhor jogador tecnicamente. Melhor jogador, talvez, tecnicamente, somando os dois times. Acho que o Veiga é muito técnico, tem o jogador mais, né? É um jogador muito diferente. Então é um desfalque monstruoso para o São Paulo. Porém, ele meia bomba, ele não é que ele não seja um desfalque, mas ele facilita, se você consegue me entender, sim, a decisão e a pressão e a decisão que o Carpini vai tomar. Ele facilita no seguinte sentido, se ele não escalar, o cara fala, não escalei, porque o cara estava sem condição. Né? Não é que, não escalei porque eu quero deixar ele no banco. Ele talvez, essa situação dele clínica, talvez viabilize ao Carpini uma solução tática para esse jogo. Também. Aí resta o Carpini acertar no substituto. Exatamente. E na disposição tática do time. E na intensidade do time. Porque, de fato, ninguém pode jogar meia boca contra o Palmeiras. Porque não dá. Não dá, exatamente. Então, o favorito é o Galopo, mas aí o Carpini, a vaga do Lucas, mas aí o Carpini tem que entender se o Galopo é o melhor jogador para jogar contra o Palmeiras, do Marcos Rocha, do Mike, daquele jeito e tal. Eu acho uma boa opção, mas ele tem outras. Ele tem, por exemplo, talvez a volta do Michel Araújo, que não jogou ainda, então seria talvez um arriscado. Então, mas esse também é meio... Não é Lucas, mas é quase, né? Do ponto de vista físico. Cara, não então, jogou. Isso é muito curioso, porque você não tem ninguém exatamente inteiro. Até o Galopo, que está muito bem nesse início de temporada, é um cara que veio de 8 meses de inatividade, né? O Eric, que seria uma opção, sim, também, além do Ferreirinha, a Ferreirinha é mais leve para esse jogo, mais para segundo tempo. O Eric seria uma opção, ele ficou os 3 últimos jogos fora. E também, vamos combinar, né? O cara acabou de chegar para jogar uma final. Exato, o cara joga meia hora e depois vai jogar uma final. Muita gente falando da possibilidade do Luiz Gustavo, pelo bom começo do Luiz Gustavo, para fortalecer o meio de campo, mas aí acho que ele teria que mexer em muitos setores
para deixar Pablo, Luiz Gustavo e Alisson. Eu já vi gente falando Pablo, Luiz Gustavo e o Alisson Na fazendo o do esquerda, Lucas. poderia fazer, mas daí ele mexe em todo o lado direito, que é a coisa que o Dorival deixou e que não está tendo problema, né? Os jogadores estão aí, Rafinha, Arboleda, Alisson, Rato. E acho que mais um pouco, né? Não que o Alisson vai jogar como um ponta, mas se ele jogar de novo na esquerda, ele vai jogar onde ele foi um jogador ok. Um né? jogador comum. Exato. Né? Essa é a questão. Bom, aí estão lançadas as apostas. Eu diria, a minha opção, se eu fosse o Carpini, tendo essas condições ruins do Lucas, era Galopo no primeiro tempo e, se necessário, o Lucas no segundo tempo. Para mim, eu faria isso, mas eu não sou Carpini. E você? Eu também faria isso. Mas, assim, levando em consideração também a condição do Galopo fazer o corredor esquerdo vai e vem e de volta o tempo todo, se ele está nessa condição de fazer esse papel, porque uma coisa é jogar contra a Portuguesa, claro, né? Só atacando, sim, como ele jogou. Uma coisa é jogar contra o Palmeiras. Tem que ver como é que é a condição dele para jogar uma partida nesse nível, já que ele voltou de uma grave contusão. Fale você também. Acho que essa é a principal diferença, né, PVC? São 3 anos de trabalho contra 3 semanas. Né? Um técnico. Eu acho até que o favoritismo do Palmeiras talvez fosse outro se o São Paulo tivesse ainda sob o comando do Dorival e com o Beraldo e o Caio Paulista no time. Quando o time que tinha terminado a temporada passada. Aí talvez as coisas fossem vistas de uma outra forma. Mas o São Paulo já está mudando com o Carpini, né? Além de ter perdido o lado esquerdo inteiro do time campeão da Copa do Brasil, tem um técnico novo. Nós acompanhamos o ano do Carpini de perto, ano passado, mas a gente não conhece ainda o Carpini para um jogo desse. Eu vejo assim... Tipo, se ele é um técnico à la Pelé / Abel, que gosta de insistir numa mesma formação, independentemente do adversário, ou se, dependendo do adversário, ele faz adaptações para esse adversário, como é normalmente o Rogério Ceni, por exemplo, né? Que é um técnico que a cada jogo ele muda o seu time. Né? Eu acho assim que o Carpini tem esse perfil, que é o perfil de um técnico que eu nem gosto muito de falar isso, porque senão parece que é pejorativo para o treinador, para o profissional. Mas o Carpini é um treinador que, nesse primeiro momento, o grande trunfo dele é não atrapalhar. Um time que é um time que joga, um time que está pronto, e o grande, sei lá, acho que a sacada dele é não atrapalhar. Não sei se eu estou sendo muito, não sei se eu estou sendo muito duro com o Carpini. Eu não sei, eu vou também ouvir o PVC, mas eu acho que sabe que é uma falsa ideia essa, porque além da pessoa ter os seus próprios conceitos, o time de São Paulo já mudou. Então, assim, você não ter na temporada seguinte os 3 canhotos do seu lado, Beraldo, Nestor e Caio, já não é o time do Dorival, né? Então, assim, o que tem do time do Dorival? O lado direito, hoje, Rafinha, Arboleda, Alisson, Pablo Maia fazendo e Rato. O outro lado do time já é um time diferente. E acho que tem uma outra questão. O Carpini também ganhou algumas opções que o Dorival não tinha. Opções interessantes. O Galopo, né? Sim. Que não jogou com o Dorival. Que está jogando muito bem. Então, assim, por mais que ele... O que eu estou tentando dizer, assim, por mais que ele queira não atrapalhar, ou seja, continuar com aquilo, ele já está interferindo, sabe? Agora, eu acho inteligente, como disse o PVC na entrevista, ele não querer colocar as digitais dele ainda. Ele sempre citar o antecessor e tal, o bom trabalho feito, mas inevitavelmente ele já está interferindo. Eu não sei se vocês concordam, vocês dois. Já dá para ver bastante coisa diferente. Na bola parada ofensiva, nos esticões, como no gol do Caleri, o time do Dorival não esticava a bola, mas nunca esticava uma bola. Então tem algumas coisas que já estão acontecendo, por mais que ele não queira atrapalhar, digamos assim. Sabe o que é interessante nessa bola esticada? Eu até contei no de primeira isso. O fato do Lucas estar se poupando no primeiro tempo, quando ele dá a primeira arranque, ele sente, e aí entra a inteligência do jogador. O Caleri ocupa o espaço do Lucas, propositalmente pelo fato do Lucas estar se poupando. E aí ele acha um corredor ali, e o Félix Torres, que estava marcando o Caleri, vai atrás. E aí ele vai atrás, só que aí o Félix Torres começa a olhar para o Caetano
e o Caetano começa a olhar para o Félix Torres, e aí o Lucas começa a fechar para o meio, e aí começa aquela coisa, o Luciano começa a movimentar, faz um salseiro na defesa do Corinthians. E aí o Fagner, que já não estava indo, também começa, primeira bola que o Rato conseguiu dar a fatiada, deixou o Caleri na cara do gol. Então, assim, é percepção, e você vê que isso é treinado. Então, acho que aí derruba um pouco a minha tese de que ele não está de que ele está fazendo mais do que não atrapalhar. Isso é verdade. Mas, assim, o que eu digo do geral é que normalmente, né, PVC, tem muito treinador que chega e já quer botar a mão, já quer colocar um pouco do seu olhar, do seu jeito. Isso normalmente a gente vê com os técnicos mais experientes, aqueles caras que já ganharam títulos, que são os consagrados, né? Que não é o caso do Carpini. Eu estava relendo agora a história do Mourinho com o Cruyff, que o Cruyff virou e disse que o Mourinho era muito bom de ganhar, mas não era muito bom de futebol. E o Mourinho respondeu para ele: eu acho que o Cruyff tem muito mesmo para me ensinar, inclusive sobre como perder uma final de Champions League por 4-0. Pro Milan, né? O Carpini não tem como dizer isso agora, cara. Ele tem que ter a sabedoria. O que o Carpini fez, eu acho que o Carpini usou o Abel um pouco como escada, por uma razão óbvia. Ele precisa de autoafirmação nesse momento, ele precisa se afirmar. O técnico de futebol no Brasil precisa de muitas coisas. Ele precisa convencer o jogador dele no vestiário que ele é bom, ele precisa convencer a torcida dele que ele é bom, ele precisa convencer o diretor dele que ele é bom, e além de tudo, ele precisa ser bom. Além de tudo isso, ele precisa ser bom. Então, o primeiro papel dele é ser bom. Quando ele fala do retrospecto dele contra o Abel, ele está tentando convencer todo mundo que ele é bom. Olha, eu joguei 5 vezes contra o Abel, ganhei 2 e perdi 3, mas a diferença é do time que eu estava. A diferença não é o Abel contra mim, a diferença é o time que eu estava. Olha o time que eu estava. Eu estava na Inter de Limeira, eu estava no Santo André, eu estava no Água Santa. E agora é São Paulo e Palmeiras. Ao mesmo tempo que ele se afirma com isso, ao mesmo tempo ele traz a responsabilidade para ele, porque ele vai jogar contra o Palmeiras. Se ele perder de 1-0 do Palmeiras, está tudo bem. Se ele tomar 5-0 do Palmeiras, o Dorival tomou. O único técnico que tomou 5-0 do Palmeiras na história do confronto foi o Dorival. Tem um 5-0 em 65, no Rio São Paulo, que já não valia mais nada. O Palmeiras já era campeão. Então, assim, ele está se afirmando. É lógico, mas ele vai dar o estilo dele, pouco a pouco. O Rato, a bola longa, o Rato fez o lançamento de Gerson. Alguém imaginou que o Rato ia fazer um lançamento de Gerson na vida dele? Com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e o Murilo no sistema defensivo, Mike em uma ala, Piquerez na outra, o meio-campo formado por Zé Rafael, Richard Rios e também o Rafael Veiga, com o Flaco Lopes e o Rony na frente. Palmeiras escalado, pronto para o jogo de amanhã por aqui. Do lado do São Paulo existem algumas questões aqui que eu vou compartilhar com eles e a gente vai analisar um pouquinho, né? A principal delas é sobre o Lucas, que saiu cedo do clássico contra o Corinthians na terça-feira, jogou só por 45 minutos e é dúvida, será dúvida até aquela horinha antes do jogo, quando o Carpini vai divulgar a sua escalação. Vou começar com o Arnaldo falando sobre isso. Se não tiver Lucas, quem será titular, Arnaldo Ribeiro, do São Paulo, nessa final de Supercopa do Brasil? Boa noite. Muito boa noite, Raí. Tirone, companheiros aí. Eu entendo que o mais óbvio seria a escalação do Galopo, mas eu também tenho algumas informações aqui que é uma oportunidade também do Carpini surpreender. Se for o Galopo no lugar do Lucas, muda, evidentemente. O Lucas é um jogador, digamos, mais agudo, mais rápido, mas que recompõe menos, mas muda pouca coisa. Talvez o Carpini utilize essa situação do Lucas para incrementar um mistério e aprontar alguma surpresa, que seria sua surpresa, digamos, sua primeira surpresa como técnico do São Paulo. Até agora ele não... Primeira assinatura. A primeira assinatura. Até agora ele não fez exatamente nada assinado, mas pode ter essa chance no domingo aqui no Mineirão. Lembrando que aqui é só uma diversão, não fiquem bravos no chat, não xinguem. São 2 elencos de qualidade, é um Palmeiras mais tempo já vencendo e pronto, um São Paulo que está chegando. E a gente começa pelos 2 goleiros, né? Um que já bateu seleção brasileira, teve um momento ali de instabilidade, mas sempre muito seguro, e um goleiro que está acalmando aí as cornetas são paulinas, que para mim é um goleiro muito seguro e muito discreto, que acho que são 2 características fundamentais para goleiro bom: segurança e ser discreto. E aí, vocês ficam com quem nessa disputa aí no gol? O Everton.
O Everton. Também eu vou de Everton. Boa, vamos Tem lá. uma coisa curiosa, né? Se for para os pênaltis, nenhuma das torcidas confia nos goleiros. Tem essa coisa absurda que eu não consigo explicar, que tanto o Palmeirense quanto o São Paulino falam, os caras não pegam pênalti. Bom, já pegaram pênaltis. O Everton pegou pênalti de Olimpíada. Só isso. Só isso, exatamente. Não, e o Everton pegou pênalti nessa decisão por pênalti contra o Boca Juniors, assim, final da Libertadores. O Rafael pegou contra o Sport, a Copa do Brasil. O Veiga perdeu, mas o Everton pegou. Exato. Marcos Rocha ou Rafinha? Olha, é difícil, hein? Na função de zagueiro, que é o que ele vai jogar, é o Rocha. Porque o Rafinha vai bater muitas vezes com o Rony por dentro. Então, do ponto de vista tático, eu acho que o Rocha faz melhor a função que ele vai ter que fazer, porque está mais adaptado. Eu gosto muito do Rocha, mas eu acho que a liderança do Rafinha e o quanto ele chega descrente, se transforma no líder, e hoje ele é a chave do vestiário está na mão do Rafinha hoje. Tudo o que acontece no elenco de São Paulo em relação à diretoria, a discussões internas, tudo, absolutamente tudo passa pelo Rafinha. Então, acho que o momento do Rafinha é até mais importante hoje, acho que eu vou ficar com o Rafinha. Aliás, também é muito parecida a importância e a função no time dos dois. Até pela idade, eles fazem dupla função, lateral, zagueiro, constroem, são os caras do passe, do melhor passe do sistema defensivo dos dois times, muito parecido. O aproveitamento deles é hoje muito mais como terceiro do que como lateral que vai para o fundo e tal. Embora, vez ou outra, façam gol. O Rocha fez no 5-0. O Rafinha fez no 1-0 na Copa do Brasil. Gol dele. Eu vou com o Rocha nesse momento por um detalhe simples. O Rafinha fez seus primeiros 45 minutos contra o Corinthians em Itaquera. E vem depois de uma lesão. Mas eu acho que tecnicamente não tem comparação. Acho que o Rafinha é mais jogador que o Rocha, mas hoje eu ficaria com o Marcos Rocha. Então, Marcos Rocha venceu a disputa aí. Vamos lá para a zaga, hein? Vai ter disputa boa, hein? Gomes ou Arboleda, hein? Teve um amigo meu que falou que o Arboleda, sentado, é melhor zagueiro da América. Isso foi fora de contexto. É o Gustavo Gomes. É o Gustavo Gomes. Arboleda. Eu vou de Arboleda também. Eu acho que o Gustavo Gomes, depois das propostas, acho que ele teve uma queda de rendimentos. Não sei se o PVC vai concordar comigo. Eu concordo com isso, mas ele jogou muito bem contra o Santos na semana passada. Ele deu um sinal de reação. Acho que o Arboleda sempre manteve a regularidade e os dois jogos que ele fez em Itaquera contra a Portuguesa, ele faz um desarme que o atacante da Portuguesa parece uma criança. Ele toma a bola. Fundamentalmente, né, Hernan? Ele é um zagueiro muito rápido. E para jogar em time desorganizado, e foi essa a missão dele, desde que ele chegou ao São Paulo, diferente do Gomes, você precisa ser rápido. E o Arboleda é o único que está aí desde 17, né, é o sobrevivente. E ele não baixa rendimento de ano para ano. Isso é impressionante. Mesmo depois da fratura grave que teve, ele é um jogador. Zagueiro rápido é uma baita vantagem. Você pode jogar com a linha lá em cima, né? E ele já fez marcação individual no Rony, quando jogava com 3 zagueiros do São Paulo com o Crespo. Eu acho que ele é mais completo que o Gomes por ser mais rápido, embora o Gomes seja um grande jogador. E rápido. Vai de Arboleda, então? Arboleda venceu, então, essa disputa. Arboleda. Acho que o próximo, por mais que o Diego Costa seja um bom zagueiro, acho que o Beraldo foi um achado do São Paulo, da base. Desde a base a gente já falava, esse moleque vai ser craque, a maneira como ele chegou lá no PSG e tudo mais. O Diego é um bom zagueiro, mas eu acho que o Murilo já está merecendo seleção brasileira. Então é indiscutível. É engraçado que a gente não gosta de seleção brasileira, mas todo mundo fala que a comparação é a seleção brasileira. O cara tá bem a seleção brasileira. Ninguém gosta da seleção brasileira. Falando muito bem a seleção brasileira. Não leva, não estraga o cara, deixa o cara por aqui. Que não é Champions League, a comparação que a gente faz. O Murilo tinha que jogar na Champions League, por exemplo. Eu voto no Murilo. Eu acho que são jogadores até tem algumas características parecidas. Antes era muito diferente que o Beraldo, que era canhoto, né? Eu acho o Murilo ótimo e constante, discreto, e é destro como o Diego, né? Aliás, também tem essa situação, né? Vinha jogando o Alan Franco sempre. O Diego foi escolhido contra o Corinthians.
E o Alan Franco não jogou mal nenhuma. É uma questão, né? A vaga do Beraldo ainda tá meio em aberto, na minha visão. Mas hoje eu vou com o Murilo também. É porque tem o Ferrarese, né? Também tem o Ferrarese. O Ferrarese é um jogador que vem pegando ritmo, sendo meio que preparado, né? Vamos ver. Lateral esquerda, acho que também, né? Não tem muita discussão, né? Acho que o Piquerez está numa prateleira acima, né, Arnaldo? Acho o Piquerez muito bom. Acho uma das melhores contratações da era Abel. Mas eu acho o Wellington subestimado. Acho muito bom jogador também. Acho regular. Mais regular que o Caio era, por exemplo, né? Que está no Palmeiras hoje. Que não está sendo escalado como lateral. Mas o Piquerez é mais completo. Ficou o Piquerez. Piquerez, mas o Wellington é muito bom. E a volância, hein? Essa é uma briga interessante, né? Richard Rios é um bom jogador, mas acho que o Alisson é um jogador que se reinventa. Eu sempre ouvi de vários treinadores, e eu ouvi essa frase de um cara da comissão técnica do Rogério Ceni. Esse cara me falou assim, presta atenção, entra treinador, sai treinador, o Alisson muda de clube, e ele tá sempre jogando. Em funções diferentes. Será que esse cara é tão ruim assim? Não, eu voto no Alisson, mas tem um detalhe só que é importante lembrar. E esse é um detalhe para o jogo de domingo. O Alisson com o Pablo Maia, no jogo Não, o Alisson com o Gabriel Neves, na verdade. O Pablo Maia não jogou. O primeiro jogo da final, da semifinal, das quartas de final da Copa do Brasil, quem marcou o Veiga foi o Alisson. E o Alisson jogou muito naquele dia. Naquele dia, inclusive, o melhor em campo foi o Gabriel Neves. Não foi o Alisson. Mas o Alisson anulou o Veiga. E o Neves saía para fazer a bola circular. Dessa vez, dependendo do que acontecer, o Alisson vai marcar o Zé Rafael ou vai marcar o Veiga. E o Pablo Maia vai se dividir com isso. Acho até que o Maia vai acabar marcando o Veiga. Mas o Alisson foi brilhante na marcação quase individual do Veiga. Ele mudou de função, mudou de formato, mas é um jogador que não erra passe, dá o ritmo do jogo e, se precisar, se sacrifica pelo time. Eu acho que foi a grande sacada do Dorival no São Paulo. Ele é um ponta comum e é um segundo homem muito bom. Talvez até, dependendo da escolha do Carpini, mude de função. Joga em outra função. Se o Carpini quiser um jogador a mais no meio de campo. Contra o Palmeiras no Mineirão. Eu gosto do Richard Rios também, viu? Mas são jogadores bem diferentes, né? O Richard Rios tem mais força, chega no ataque com passada larga e tal. Chuta, né? Chuta de média distância. Eu acho que os dois têm concorrência maior essa temporada. Os dois vão ter que continuar jogando muito para continuar nos times titulares, né? Olha, eu voto no Alisson mas por um coisinha. Talvez se a gente fosse fazer esse paralelamente já é o melhor, Hernan. Se fosse colocar duplas de volantes, talvez a gente ficasse com Pablo e Zé Rafael, que vão ser comparados no próximo quadrinho. Vamos ver o próximo, será que é isso? Mas aí acho que é aquela coisa assim, poxa, que pena, né, ter que votar em um e outro, né, porque eu gostaria de ter os dois, né? Porque o Zé Rafael hoje é o melhor camisa 5 do Brasil. É o melhor camisa 5 do Brasil. Acho que só de ter essa opinião já tem meu voto. O trem. Eu não acho o melhor camisa 5 do Brasil, eu acho ele muito bom. Aliás, acho que a melhor função que ele ocupa é essa. Demorou um pouquinho, mas ele se adaptou total. Acho o Pablo Maia mais completo, mais jovem. E acho que o Pablo Maia vai passar o Zé Rafael em termos de patamar de jogador se continuar nesse ritmo. Mas hoje ainda acho o Zé Rafael mais confiável, mais rodado, mais experiente, mais malaco no bom sentido. Mas eu acho que é uma situação de tempo. E curioso, né? O PVC lembrou bem, né? Da ausência do Pablo nos confrontos com o Palmeiras. No primeiro jogo da Copa do Brasil, no Morumbi, o Zé Rafael não jogou, o Abel teve que meter o Luan de volante, então não deu nada certo. Ele fez muita falta ali. Voltou fora de ritmo no Allianz, ainda não jogou bem. Mas assim como o Alisson em cima do Richard Rios um pouquinho, eu vou com o Zé Rafael por um pouquinho na frente do Pablo. Só um detalhe que é importante dizer. O Zé Rafael, a palavra confiável que o Arnaldo usou é perfeita. A gente só lembra de erro do Zé Rafael quando ele estava com a lesão no joelho. Que aí ele errava passe e não recuperava. Mas ele tinha uma lesão. Que é uma coisa, é uma crueldade com o jogador.
Quando a informação não circula e você não sabe que ele está machucado. Jogando no sacrifício, né? Próximo, ó, Luciano e Rafael Veiga. Apesar do Luciano ser esse jogador que a torcida do São Paulo é maluca, adora, idolatra e tal, quando ele tá no banco e qualquer coisa que o São Paulo não consegue desenvolver uma jogada já começa, Luciano, é um jogador importante, é um jogador que abriu mão de proposta árabe para renovar com o São Paulo e tal. O Rafael Veiga é um jogador que vem sendo o mais importante, ou talvez um dos mais importantes e decisivos em conquistas de Libertadores, fazendo gol em final, sendo... Aí eu vou tomar a cornetada do PVC, mas sendo convocado para a seleção brasileira, mas acho que são prateleiras diferentes, né, de jogadores, né? Acho que o Rafael Veiga hoje ocupa um outro lugar, né? O Veiga é o jogador que mais gols fez pelo Palmeiras em finais de campeonato, são 11. 11 gols em finais de campeonato. Eu aprendi nessas eleições históricas de times de todos os tempos a escolher o César Maluco como um dos centroavantes, porque quando você pega o final dos anos 60, toda final de campeonato ele fazia gol. São 5. O Veiga fez 11 em finais de campeonato. É impressionante. Acho o Veiga mais completo, mais responsável pelo time do que o Luciano. É isso, Arnaldo? Eu também, mas vou dar um número do Luciano que é assustador também. O Luciano fez 68 gols pelo São Paulo. 8 em estaduais. Um de título contra o Palmeiras e outro contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, esses dois foram importantes, certo? Todos os restantes, mais de 60, foram em campeonatos nível A. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e tudo mais. Ele não faz gol contra o Arimateia. É um cara que faz gol. Então, ele é um jogador, muitas vezes pelo temperamento, eu acho que é um pouco subestimado. Colocado num... É raro um jogador que defina tantas jogadas. Ele define mais que o Caleri. E acho que a comparação aí é que nós estamos comparando talvez com o melhor meia brasileiro em atividade aqui, né? É um meia atacante como o Rafael Veiga com todos os recursos. E o Luciano é mais um segundo atacante que, pela camisa que veste 10, parece ser muitas vezes o armador. Ele não é um armador, ele é um definidor. O Veiga vence, mas o Luciano é bem importante. É muito importante, eu acho. Próximo aí, vamos lá? São dois jogadores voluntariosos, dois jogadores que se adaptam a novas funções, abraçam novas funções, dois jogadores muitas vezes até subestimados por suas torcidas, criticados, muito torcedor que torce o nariz, e desempenham. E são jogadores importantes, que já desequilibraram. O Rato, vamos lembrar o gol no Morumbi contra o Corinthians. O Mike, final de Libertadores contra o Flamengo, dando passe para gol, do Veiga. E aí? Quem leva melhor aí nesse duelo? Eu tô bem em cima do muro, viu? Vou pensar um pouquinho, vou jogar a bucha para vocês. Pelo que o Rato jogou contra o Corinthians, apesar da bola que ele rebateu, que o erro não é só dele, tem um erro coletivo ali, a bola bate e rebate, eu voto no Rato neste momento. O Mike eu também acho um pouco subestimado, sabe, Hernan? É um jogador. O Rato também é, mas o Mike, por ser talvez mais longevo aí no Palmeiras, às vezes pegou no pé, é muito difícil ter jogador de lado do campo com essa qualidade. Mas o Rato é mais completo, né, cara? O Rato lança, faz gol, a bola parada. Eu acho que aí eles devem ocupar, em tese, a mesma função. O Rato leva vantagem, porque não é a vantagem do canhoto sobre o destro, normalmente, mas nesse caso também é. O Rato é mais completo. O Wellington Rato, então, já ganhou. O meu voto seria para o Wellington Rato. Boa. Vamos acelerar aqui, então, porque a gente vai completar já passamos de 1 hora de live aqui. Opa. O combinado era 45 minutos, eu já estourei com os amigos aqui. Rony ou Lucas? Rony ou Lucas? Lucas. Mas ele tá partindo da premissa que ele joga, né? Estamos partindo perguntei agora para o pessoal de São Paulo se ele joga, o Lucas começa jogando ou não, o cara respondeu, ha. Essa é a pergunta de 1 milhão, mas é Lucas. Bora pro próximo. Esse é fácil também, né? Caleri.
Caleri sem O pestanejar. nosso cara a cara, o Hernan vai dar o placar, mas é assim, né? Eu acho que traduz um pouco o que são essas duas equipes hoje, vencendo hoje, sobretudo. O Palmeiras é mais forte do meio para trás, o São Paulo é mais forte do meio para frente. O Palmeiras é mais forte coletivamente. O São Paulo tem mais jogadores, com algum requinte. Ainda não estão aí, o Rames, Galopo, blá, 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 blá. E aí, não sei se vai ter a comparação. No banco, aí a comparação fica cruel. Fica do Maestro. Fica cruel. Pessoal, chegou o grande dia aí, decisão São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras luta pela manutenção do título, o São Paulo briga por esse título inédito que aí, talvez o tornaria o campeão de tudo, literalmente, né? Porque acho que esse é o único título, apesar de ser um título recente também, que o São Paulo não tem. Então, pode ser talvez o primeiro campeão de tudo, né? Sul-Americana, Libertadores, Brasil, Brasileiro, Paulista, Libertadores, Mundial. Pois bem, veremos o jogo de hoje. As escalações foram dadas. O Palmeiras a gente conhece Core Salteado. O São Paulo tem a dúvida com relação ao Lucas. O que o Carpini vai aprontar, né? Verdade é essa. A expectativa é ficar muito mais o que o Carpini vai aprontar do que o Abel, porque o Abel a gente já conhece as armas e tudo mais. Já viu do que ele é capaz. São Paulo é uma pedra no sapato pro Palmeiras. É um jogo único, lembrando que não tem prorrogação. Se terminar empatado é pênalti. E como o próprio Arnaldo falou nos pênaltis, esse é um Deus da acuda, né? Porque nenhuma das torcidas confia muito no goleiro nos pênaltis. É isso. Acho que São Paulo chega a um patamar diferente dos últimos anos. Pelo menos ele entra pra brigar. Ainda que a maioria dos palpiteiros aí de plantão digam que o Palmeiras é favoritaço, né? Senhor Renato Maurício Prado. Mas... até melhor que seja assim, né? Até melhor que seja assim, pra ver se São Paulo consegue surpreender. É um jogo duríssimo, gente. É um jogo, é um clássico. Eu sou desse como acordo que São Paulo perde, mas o placar é jogo duro. O Carpini não perde, né? Apoio. Se toma uma goleada aí fica meio complicado. Agora, se consegue a vitória de goleada, entra no melhor dos mundos. Se consegue uma vitória simples também, vai ganhar um grande prestígio junto à torcida, pelo menos sobrevida no cargo. Até porque depois desse jogo só tem as finais do Campeonato Paulista lá pro final de março, né? Então ainda tem muita água para rolar. E o que pega mais no início dessa temporada, nesse jogo específico, é o Lucas não tá 100%, o principal jogador do São Paulo, né? Mas hoje o São Paulo tem mais peças de reposição, não é o mesmo nível, mas São Paulo possui peças de reposição, né? É isso, hoje jogou às 16 horas, o Mineirão, torcida dividida, né, um milagre. Esperamos que esse fenômeno continue, né? Teve um incidente ontem que a torcida do São Paulo jogou pedra no ônibus do Palmeiras, não podia fazer isso. Para quem quer esse lance de torcida, acabar com esse lance de torcida única, né? Tem que ir no sapatinho, minha gente, segura aí a vontade, entendeu? E respeite o próximo, né? E respeite o próximo. É isso, simples assim, entendeu? Não é inimigo, é adversário. Então, a gente quer vencer, mas quer vencer dentro das 4 linhas, é isso, né? Vamos ficar de olho, aí. Lembrando que depois é só Campeonato Paulista, Libertadores é só lá em abril. Então, assim, é um grande jogo da temporada no momento. E vamos ver como é que vai ser a postura do São Paulo do Carpini na primeira decisão. Um time que está começando a se acostumar a decisões, né? Agora, você joga com um time que tem a mesma base, o mesmo treinador há 3 anos, né? É um time de 3 anos contra um time de 3 semanas. Mas, futebol tudo pode acontecer, 90 minutos de pura emoção. Esperamos com vitória do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? No gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar atualizado aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque.
Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!